Estamos continuando o nosso tema, que é tomando decisões sábias. Todos nós, todos os dias, temos que tomar várias decisões na vida e precisamos aprender a tomar decisão com sabedoria. Eu vou ter o atrevimento nesse momento de pedir à nossa irmã Socorro de tomar a decisão de encostar a porta, por gentileza. Eu sou chato, eu acho que eu tenho um pouco de déficit de atenção. Aí quando eu ouço o carro lá fora, eu me desconcentro um pouquinho, então já tomei essa decisão, tá vendo? Olha lá. Eu sei, eu já conheço. Chegou esse horário, passa ambulância, bombeiro, polícia, passa tudo. Olha ali. Eu já conheço. Sou suzanense, eu nasci aqui em Suzano, eu conheço a cidade. E hoje nós vamos dar sequência em tomar decisões sabiamente. Queria começar compartilhando com vocês um estudo que foi feito pela USP. A área de psiquiatria da USP fez uma pesquisa e identificou o seguinte: que as pessoas que estão buscando perder peso têm uma relação de amor e ódio com a balança. É um dado estatístico, uma relação de amor e ódio. Amor, porque quando a pessoa está procurando perder peso, ninguém se pesa mais do que quem está querendo perder peso. Está sempre indo lá na balança, então há uma atração. E de ódio, porque quanto mais você vai na balança, menos progresso você observa. Então a pessoa passa a detestar a balança. Alguns, segundo esse estudo, se desencorajam de, quer saber, eu desisto. Essa relação de amor e ódio. Eu achei isso tão evidente numa tirinha de jornal que eu vi do Garfield. Lembram do Garfield? O Garfield, ele sobe na balança e aí, com o senho fechado, enraivecido, ele aponta para a balança e diz: mentirosa, mentirosa, mentirosa. Ele fez o que nós chamamos de transferência de responsabilidade, transferência de culpa. Você sabe que desde que a humanidade é humanidade, nós praticamos esse jogo. Os primeiros ancestrais da humanidade, quando foram pegos ali, no flagrante de desobedecerem a Deus, o homem transferiu a culpa para a mulher, a culpa é dela. A mulher transferiu a culpa para a serpente, e se pudesse a serpente transferiria para Satanás, e ele estaria em algum canto, chorando até hoje, dizendo: poxa, é sempre minha culpa. Porque as pessoas praticam isso, de transferir a culpa uns para os outros. Isso é tão verdadeiro que hoje mesmo, ministrando essa mensagem, indo para São José, meu filho foi comigo, Leonardo, ele me acompanhava muito quando era pequenininho. Aí depois ele chegou àquela fase da vida chamada de adolescentes. Aí ele não quis mais ir comigo, mas hoje ele foi. Hoje é um jovem também com 20 anos. E quando eu passei a entrada que eu tinha que ir, ele disse: você não perdeu a entrada, não? Eu falei: a culpa é daquele caminhão ali. Nós estamos o tempo todo transferindo a culpa para as outras pessoas. Mas como tomaremos decisão sábia se não aprendermos uma virtude importante, que é responsabilidade? Segundo Stephen Covey, responsabilidade é a habilidade de responder às diversas situações da vida. E ser sábio é aprender a ter essa responsabilidade, é aprender a fazer isso, é analisar as virtudes, os defeitos que se tem e escolher bem, sem atribuir a pena a outro. É por isso que quando vamos para a palavra de Deus, nós precisamos ter a sensibilidade de não pensar assim. Por exemplo, se a minha equipe fosse melhor, eu teria tido um melhor resultado. Ao invés de dizer: não, eu tenho responsabilidade de gerenciar melhor a minha equipe, de escolher melhor a minha equipe. Ou como dizemos algumas vezes: não, eu cheguei atrasado, mas o trânsito estava terrível. Ao invés de dizer: eu poderia ter saído mais cedo. Nós sempre arrumamos um jeito de responsabilizar outras pessoas, mas esse não é o caminho da sabedoria. Para aprendermos sabedoria, devemos recorrer ao homem mais sábio, mais poderoso, mais rico do mundo antigo.
Salomão. Salomão, de acordo com o primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículos 30 até o 32, ele é elogiado nas seguintes palavras. Primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículos de 30 a 32. Veja que comentário elogioso nós encontramos. Era a sabedoria de Salomão maior do que de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Até hoje, no século 21, a capacidade engenhosa dos egípcios é admirada. Mas o livro dos Reis diz que a sabedoria de Salomão era superior à dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, o Esraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filho de Maol, e correu a sua fama por todas as nações em redor. Olha só, compôs 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. 3.000 provérbios. Provérbio, a palavra certa para a hora certa. Era alguém que sempre tinha uma mensagem certa para a hora certa, e ele colecionou, compôs 3.000. Veja que beleza que Deus soberanamente inspirando pelo Espírito Santo o coração de Salomão, fez com que ele colecionasse não os 3.000 na Bíblia, mas para dar um número redondo, quase 1.000 desses provérbios na Escritura Sagrada. Em outras palavras, é como se Deus dissesse: Salomão, desses 3.000, você vai escolher os melhores, e os melhores destes provérbios estarão na Bíblia Sagrada. Você tem em suas mãos para aprender o caminho da sabedoria. Não é maravilhoso isso? Quando nós vamos para o texto de Provérbios que foi colecionado, nós precisamos entender que essa palavra certa, para a hora certa, não é algo restrito ao tempo e aos dias de Salomão. É supratemporal. Funciona hoje. E não é apenas restrito à cultura de Salomão. Não é algo que apenas as pessoas que estão lá no Oriente Médio podem tirar vantagem. Não. Os provérbios de Salomão, inspirados pelo Espírito Santo, são supratemporal. Serve para você hoje. Serve para a minha vida hoje. Se você está aqui, está diante de uma decisão importante que você precisa tomar, hoje, possivelmente, você vai encontrar uma direção. Você crê nisso? Você vai encontrar uma direção. Não por minha causa, mas por causa da sabedoria de Deus registrada na sua palavra e da presença do Espírito Santo aqui. E não apenas é supratemporal, mas é transcultural. Vem até aqui e nos encontra na minha gloriosa cidade de Suzano. Não dá para ser mais suzanense que eu. Eu nasci na Santa Casa de Misericórdia de Suzano. Empresário norte-americano David Green é um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, escrevendo sobre a sua experiência, de como ele prosperou na vida e como ele abençoa pessoas. Ele escreveu o seguinte: para mim, minha fonte de verdade tem sempre sido a oração e a Bíblia. Acredito verdadeiramente que os líderes devem orar mais e buscar a verdade a partir da Bíblia, e se fizerem isso, revolucionarão os seus negócios. Se você tem um negócio e você precisa revolucionar o seu negócio, 2 sugestões de David Green: ore mais, busque mais a palavra de Deus. Mas ele continua, ele diz assim: outra ideia simples, o livro de Provérbios tem 31 capítulos, leia um capítulo por dia para obter uma sabedoria que vai além de você, não a sua própria, mas uma sabedoria que vai além de você. O subtema de hoje é decisões e intenções.
Vamos ver o que Salomão tem a nos dizer. Vou ler em dois textos, mesmo texto, mas em duas versões diferentes. Primeiro na Almeida Revista Atualizada e depois na Nova Tradução na linguagem de hoje. Provérbios 16:2 diz assim. Provérbios 16:2. Vou dar um tempinho para aqueles que desejam abrir o texto. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Nova tradução na linguagem de hoje. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as intenções. Como nós sabemos, as mensagens de sabedoria da Bíblia fazem parte de uma coletânea chamada de livros poéticos. É curioso que a sabedoria esteja registrada em livros poéticos. E isso por si só já é um ato de sabedoria. Por quê? Porque nós memorizamos com muito mais facilidade poesia do que dados. Nós memorizamos com muito mais facilidade música do que teorias imprecisas. Quando nós terminarmos o culto hoje, algumas pessoas, não todas, mas algumas pessoas não vão lembrar do que eu preguei. Algumas poucas não vão lembrar. A maioria vai lembrar. Mas esses poucos que não vão lembrar da mensagem, provavelmente vão lembrar das canções, vão lembrar das músicas que foram entoadas, das letras. Eu mesmo, quando fui para uma igreja, eu não venho de família evangélica, e quando eu estive na igreja evangélica pela primeira vez, eu ouvi um hino tão lindo, eu não entendi nada do que pregou o pastor, zero. Porque, como costuma dizer a minha esposa, teólogos e pregadores têm o hábito de pegar algo que é muito simples e deixar muito complicado. Mas a música, eu entendi. E eu lembro que eu memorizei uma parte da letra. Eu trabalhava numa indústria, e quando eu cheguei na indústria, fui no domingo na igreja, guardei aquele trechinho da letra da música. Quando eu cheguei no trabalho na segunda-feira, eu que não gostava de crente, tinha agora já desenvolvido um amor, uma atração pelos crentes, e saí procurando os crentes da empresa. E eu perguntava: você conhece essa música? Você pode cantar um pedaço dessa música para mim? Porque a poesia fica. E é exatamente essa a razão porque Salomão, o homem mais sábio do mundo antigo, compartilhou a sua sabedoria usando poesia. Eu era menino, como disse, não vejo família evangélica, mas a minha avó era uma mulher cristã, e a Dona Augusta, e fez jus a esse nome. Dona Augusta era de fato Augusta. Eu me lembro que antes de dormir, ela sentava ao lado da minha cama e ela me ensinou essa oração, muito simples. Eu não sabia ler, eu era pequeno, lembro até hoje. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus e o divino Espírito Santo. Eu nunca mais esqueci isso. Poesia, rima. Agora, você deve ter notado nas duas traduções que lemos que Salomão usa um tipo de poesia que é diferente do nosso. O tipo de poesia que ele utiliza aqui chama-se de paralelismo antitético. Semana passada o texto era paralelismo sintético. Hoje é paralelismo antitético. O que significa isso? Significa que a primeira parte do texto, a primeira linha, a linha A, faz uma afirmação. E a parte B faz um contraste. Volte no texto para você ver isso. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Perceberam o contraste? Na Nova Tradução na linguagem de hoje, você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Caminho. No livro de Provérbios, caminho é uma figura de linguagem para falar de decisões, das escolhas que nós fazemos a cada dia. Se vamos escolher o certo ou vamos escolher o errado.
E nesse caso, nós nos deparamos aqui com um personagem, nessa pequena poesia, que é uma pessoa arrogante, que não considera Deus, porque diz assim: para o homem, para essa pessoa que não pensa em Deus, que não busca a sabedoria de Deus, todo o seu caminho, todas as suas decisões parecem corretas. Ele escolhe uma palavra hebraica que é zah, que significa pura, justa, certa. A atitude desse homem é arrogante. Ele não espera o que Deus tem a dizer. Ele é o teimosão. Na opinião dele, se ele acha que é assim, está certo. Se ele acha que é dessa maneira que deve ser feito, é a maneira que deve ser feito. Se ele disser que isso é pedra, então é pedra. É um arrogante. É por isso que a ênfase na primeira linha é este homem, essa pessoa. Deus está fora de cena, é a primeira linha do texto. E aqui é que reside o grande problema. Quando nós pensamos que tudo que estamos fazendo está certo. A Budweiser tinha uma propaganda até pouco tempo que dizia assim: se você gosta, então está certo, baby. Mas será? Essa é a primeira reflexão que devemos fazer. Lá no livro de Juízes, no capítulo 17, versículo 6, o autor descreve um tempo muito difícil. Ele diz assim, Juízes 17, 6: naquela época não havia rei em Israel, cada pessoa fazia o que lhe parecia certo. Naquela época não havia rei em Israel e cada pessoa fazia o que parecia certo. Quantos aqui se lembram de um jornal que o marketing dele era o seguinte: era o jornal que pinga sangue? Lembram? Notícias populares, com títulos indizíveis. Eu não posso nem repetir alguns títulos que vinha na primeira capa do Notícias Populares. O jornal que pinga sangue. O livro de Juízes na Bíblia é o Notícias Populares da Bíblia. É uma literatura para assustar crianças. Nesse livro você tem estupro, pessoas esquartejadas, violência gratuita, idolatria das mais rasas. Você esperaria que o autor, ao escrever esse livro, dissesse algo como: naqueles dias cada um fazia o que parecia mal, errado. Mas o autor diz que não, que toda aquela tragédia horrível, sanguinária, que faria o Notícias Popular corar de vergonha, de ser apenas um passeio no parque, diz assim que cada pessoa fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Por que eles agiam assim? Eles agiam dessa maneira, meus queridos, porque eles não buscavam a orientação de Deus, porque eles faziam, como diz Salomão, as coisas e tudo parecia certo aos seus próprios olhos, de acordo com a sua própria opinião. No entendimento deles, aquilo estava correto. Mas não é num contexto semelhante a esse que lá no Antigo Testamento nos deparamos com Caim, que matou o seu irmão por inveja. O primeiro fratricídio da história se deu motivado por inveja. Veja o sentimento dele. Caim escolheu matar o irmão por inveja. Os juízes escolhiam fazer, as pessoas no livro dos Juízes escolhiam fazer todos esses desmandos por motivações das mais terríveis, intenções das mais terríveis. Mas há um caso de estudo na Bíblia. Esse aqui merece um estudo mais profundo. Mas fique tranquilo que eu vou só te dar homeopaticamente. Judas. Judas é um nome lindo. Judas significa louvor. Na Bíblia nós encontramos vários Judas. Um deles inclusive escreveu uma carta. Judas, louvor. Apesar de o nome ter um significado bonito, apesar de termos outros Judas na Bíblia,
O Judas Iscariotes, o traidor, estragou de tal maneira o nome que eu não conhecia até hoje ninguém que deu o nome do filho de Judas. O nome é bonito. Tinha outro Judas, mas ele estragou o nome de tal maneira que ninguém ousa. Olha, o pastor Judas estará pregando nessa noite. Não venha ao culto. O irmão Judas gostaria de ser o tesoureiro. Pensa nisso. Sim, você que mandou o currículo. Judas, infelizmente a vaga já foi preenchida. Ele estragou o nome. E veja aqui em João capítulo 12, a partir do versículo 4, o que o evangelista nos diz de Judas. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que ia trair Jesus, disse: este perfume vale mais de 300 moedas de prata, por que não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Vamos dar uma pausa aqui. Eles estão reunidos na casa de Lázaro, e Maria vai ungir Jesus com um perfume muito caro. Ela quebra aquele vaso e unge Jesus, que vai morrer. É o último encontro daqueles amigos antes do martírio de Cristo. Mas Judas, que era o tesoureiro, ele diz isso aqui. Ouça bem o que ele diz: gente, esse perfume vale 300 moedas de prata, na linguagem de hoje. Por que ao invés de desperdiçarmos esse perfume derramando sobre Jesus, nós não vendemos o perfume e damos aos pobres? Seja sincero. Se você está na reunião e você ouve alguém dizer isso, parece uma má ideia? Seja sincero, parece uma má ideia? Vamos vender o perfume, vamos dar para os pobres? Seja sincero. Parece uma boa ideia, parece uma ideia tão boa que se tivesse uma assembleia, talvez Judas ia ser eleito presidente da igreja. Ele administra melhor. Olha que ideia, que cabeça que ele tem. Ele é genial, tem um coração sensível. Até que você leia sobre a intenção dele. Versículo 6. Judas disse isso não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa do dinheiro e costumava tirar o que se depositava nela. Nós olhamos a ação, mas Deus olha a intenção. Deus olha o que está por trás da decisão que vai ser tomada. Deus olha quais são os sentimentos que estão por trás da decisão que vai ser tomada. É por isso que a Bíblia nos mostra, meus queridos, que nós não podemos perder uma prática antiga, orientada pelos apóstolos, que se chama autoexame. As pessoas dos dias dos juízes não se autoexaminaram, fizeram o que parecia certo aos seus próprios olhos e praticaram terríveis desgraças. Caim fez a mesma coisa e Judas fez a mesma coisa. Olha o que diz Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 27. O contexto aqui é a ceia do Senhor. E Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. Cada vez que celebramos a ceia do Senhor, eu e você temos a oportunidade de fazer um autoexame, de verificarmos o nosso coração, verificarmos os nossos sentimentos, o que está por trás das nossas decisões. Paulo, ele reafirma isso na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 5, quando ele diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Nesse texto Paulo diz de novo: examine-se, examine-se. O problema desse contexto aqui da segunda carta de Paulo é que as pessoas estavam examinando Paulo, e Paulo disse assim: por que ao invés de vocês ficarem me examinando, vocês não se examinam? Porque olha, eu vou dizer, não aqui em Suzano, na minha gloriosa Suzano,
Não lá em Mogi, não em São José, mas em outras igrejas que eu prego, em outras galáxias, as pessoas são boas de examinar o outro. São boas de examinar o outro. Não, fulano fez isso por causa disso. Eu sei. O cicrano fez isso por causa daquilo. Como se pudesse fazer um raio-x da alma e do coração das pessoas. Quando nós só olhamos a ação, nós não conhecemos a intenção. É por isso que Paulo diz assim: ao invés de você ficar gastando o seu tempo, a sua energia para examinar o outro, examine-se a si mesmo. Antes de tomar a decisão, qual a decisão que você tem para tomar? Examine-se. Examine o que está por trás dessa decisão. Qual é a emoção que está aí? É raiva? É mágoa? É ciúmes? É vingança? Qual é o sentimento que está aí atrás dessa decisão que você quer tomar? Essa é a pergunta que nós temos que fazer, porque Salomão ele diz claramente: todos os caminhos parecem ser bons, mas o Senhor pesa o espírito, o Senhor examina o espírito. Um amigo meu, ele foi ao médico e ele tinha uma pequena mancha na pele. E o médico disse a ele: olha, você vai para casa, mas você vai observar isso. Você vai regularmente examinar isso. Você vai ver se mudou a forma, se mudou a superfície. Você vai ver se mudou as características. Você vai se examinar. E se você perceber que está tendo alteração, você volta aqui. E nós vamos fazer mais exames, e nós vamos investigar isso. Aquele meu amigo, ele tinha um risco de estar desenvolvendo um câncer de pele. Não examinar-se poderia ser uma situação de vida ou morte. Examine-se. Paulo diz assim: se vocês não se examinarem, pode ser que vocês já estejam reprovados. Eu não penso que Paulo está falando de salvação. Paulo usa a palavra aprovado, reprovado várias vezes nas suas cartas. Dokimoi, adokimoi. E a ideia é o seguinte: um dia todos nós ou receberemos recompensas do Senhor, ou seremos disciplinados pelo Senhor, ou teremos recompensas eternas de Cristo, ou teremos prejuízos eternos de Cristo. A chave está em averiguar por que eu vou fazer o que vou fazer. Qual é a minha intenção ao tomar aquela decisão? Vamos para a parte B, porque até aqui foi só a introdução, a gente só viu a primeira linha, né? Fique tranquilo, vou ser breve na parte B. 16b, mas o Senhor pesa os espíritos. A ideia é que Deus vê aquilo que é imaterial. Deus vê o espírito, vê o coração, vê dentro das pessoas. Ele enxerga o que está acontecendo ali. E quando Deus vai pesar-nos na balança, nós não podemos culpar a balança. A responsabilidade não está na balança, está no meu coração. Eu tenho que avaliar e falar: puxa, eu estava cultivando um sentimento ruim, que estava me levando a tomar essa decisão em relação a Deus. Talvez um exemplo clássico disso se encontre no livro de Daniel. Livro de Daniel, no capítulo 5, versículos 25 em diante, diz assim: o rei Belsazzar, ele está promovendo uma festa. Ele utilizou lá na Babilônia os utensílios do templo do Senhor indevidamente. E naquele muro tão maravilhoso, porque a Babilônia era uma das 8ª maravilhas do mundo antigo, naquele muro lindo, perfeitamente arquitetado, aparece uma mão. E a mão escreve: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Ninguém consegue responder o que é aquilo. Então, como acontece no livro de Daniel várias vezes, eles chamam o profeta Daniel, que vem e interpreta a mensagem e diz assim: esta é a interpretação. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. A sua intenção, rei, Deus conhece o seu coração. Eu participei uma vez de uma solenidade. Era a solenidade numa Câmara Municipal em que eles iriam votar o título de cidadão. E normalmente esse tipo de evento é muito especial. Os familiares vão, as pessoas sentam aguardando o anúncio de que foi aprovado. Mas naquele dia foi diferente.
na hora da discussão, porque é mais ou menos esse o rito, né? Em discussão, o vereador se levantou, foi até a tribuna e começou a apresentar todas as razões porque aquele título não deveria ser outorgado. Ele falou dos custos envolvidos no processo, de como o salão festivo anexo à Câmara não poderia ser usado, como isso impactaria os cofres públicos, e deu todas as razões lógicas que você pode imaginar para que alguém não recebesse o título de cidadão ali, com familiares próximos, amigos. E numa terrível saia justa, o título não foi outorgado. Algum tempo depois, eu encontrei aquele vereador e, numa conversa informal, disse: o senhor levantou tantas razões para que aquela pessoa não recebesse, tantas razões técnicas. Ele disse: sim, mas a razão é que eu não gosto dele. O problema não era o erário público, o problema não era os recursos municipais ou da Câmara, o problema era a intenção, era o coração, porque eu não gosto dele. Queridos, eu e você, nós temos que tomar decisões todo dia, em casa, no trabalho, no vizinho, nos negócios. E o primeiro passo para tomar uma decisão sábia não começa com a situação, começa com o coração. Por quê eu vou tomar essa decisão? Por que eu vou fazer dessa maneira? Feche seus olhos, por favor. Eu quero propor algumas perguntas para você. Primeiro, sou um filho de Deus? Sou um filho de Deus? Se eu sou um filho de Deus, qual a motivação por trás dessa decisão? Qual o sentimento que está me guiando a tomar essa decisão? É raiva? É ciúmes? É uma euforia infantil? Nessa decisão, eu desejo que Cristo, e apenas Cristo, seja glorificado? Por favor, abra seus olhos. Faça essa reflexão essa semana. Avalie o seu coração. Se você se abriu para a mágoa, para os ciúmes, e se esse está sendo o combustível da decisão que você vai tomar. Se for, peça a graça de Cristo para mudar os seus sentimentos, para mudar o seu coração, para que você tome decisão sábia. O profeta Jeremias, capítulo 17 do seu livro, versículo 9, ele disse: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Mas pela palavra de Deus, nós podemos filtrar o nosso coração, conhecer o nosso coração. Por que eu estou querendo tomar a decisão que está diante de mim? Qual é a minha intenção? Qual é a minha motivação? E pelo menos tem sido atribuída a Nelson Rodrigues as seguintes palavras: se o profeta diz que o coração é enganoso, Nelson Rodrigues diz que o coração é vagabundo. Então, minha palavra para você é: cuidado. 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 Vamos colocar em pé.